Jéssica, daqui a pouco a gente vai falar a respeito de uma situação envolvendo cidades do agro, né? A gente fez um levantamento, a gente está com os nossos colegas também para analisar isso. A importância do agro na economia brasileira, você que tem um olhar sempre muito peculiar a respeito dessa questão. Olha, Felipe, é uma importância central. É interessante, quando a gente pega a crise de 2020, a indústria teve um tombo, o comércio teve um tombo, os serviços teve um tombo, como a gente comentou há pouco, está demorando para recuperar os serviços, mas o setor agropecuário e o setor de agronegócio, de modo geral, passou olimpicamente pela crise. Na verdade, você não observa nenhuma variação significativa. E há uma circunstância importante que você, no mundo, a única potência econômica crescendo em 2020 é a China, que é o nosso maior cliente. A taxa de câmbio, o preço do dólar no Brasil, está mais elevado, estimulando as exportações. Portanto, essa circunstância de estímulo às exportações, o principal cliente nosso estar crescendo, não tanto quanto ele crescia historicamente, mas está crescendo, faz com que o Brasil tenha uma perspectiva um pouco melhor comparativamente a outros emergentes de crescimento, e a hipótese é que os municípios onde o agronegócio é importante, de certo, sofreram menos do que outros municípios, Felipe. Bom, Marcelo, conosco, dois colegas teus do AgroMais, Silmar Miller e Roberto Rodrigues, ministro Roberto Rodrigues. Silmar Miller, boa noite. Silmar. Telespectadores, obrigado pelo convite, hein? Boa noite, ministro Roberto. Felipe. Tudo bem com o senhor? Quanto tempo? Há tempo, mas vamos bem. Estou aqui trancado no interior aqui ainda. Maravilha. Bom, Marcelo, a ideia é que a gente avalie aí o que está acontecendo em termos das cidades, as principais cidades do agronegócio, porque, como disse o Gessner, é o grande esteio da economia brasileira, Marcelo. Olha, sem dúvida, a iniciativa em conjunto com o canal AgroMais foi o de tentar mapear as principais capitais do agro e que formam a referência em mercados muito específicos. Nós tivemos a ajuda e a colaboração do nosso consultor agro, o Silmar Miller, que nos ajudou a fazer esse mapeamento. São pelo menos 11 setores importantíssimos no agro, como soja, milho, arroz, algodão, cana-de-açúcar, café, boi, os bovinos, a pecuária, mas inclui também suínos, avicultura e frutas também. São mercadorias, são commodities agrícolas brasileiras que estão sendo exportadas aí para inúmeros países. Primeiro, queria ouvir o Silmar, que nos ajudou a formar essa lista, né, dessas 41 cidades. Os dados estão sendo totalizados aos poucos, há um atraso aí, como já foi explicado e comentado pelo presidente do TSE. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essas informações dessas verdadeiras capitais do agro, que têm importância significativa não só para o Brasil, para a economia brasileira, mas inclusive para o mundo. Formam preço, têm peso essas cidades, né, Silmar? Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite, obrigado pela referência, hein? Pois é, o Brasil aqui, com toda a sua imensidão, aqui nós temos vários polos, que são agregadores aqui dos principais produtos do nosso agronegócio. O que a gente fez aqui, junto com o Marcelo, foi tentar mapear aqui algumas das principais chamadas agrocapitais, para dar uma referência aqui, como é que se comportam os eleitores dessas capitais em relação às prefeituras que estão sendo disputadas, foram disputadas neste domingo aqui em todo o país. É importante isso aí porque são polos que são agregadores, né? Você tem ali produção agropecuária e também são polos agroindustriais que absorvem essa produção dos produtores locais, agricultores, pecuaristas, de todos os principais setores do agronegócio brasileiro. Então, é extremamente importante a gente conhecer essas agrocapitais aqui no Brasil, porque a gente não sabe, acompanha basicamente o que acontece nas grandes capitais, mas se esquece que são
setores muito importantes da nossa economia e que têm as suas representações nessas chamadas agrocidades ou agrocapitais. Não, Marcelo? Olha, a gente está preparando ainda esse mapa, né, dessas 41 cidades, mas eu gostaria de ouvir agora o ministro, professor Roberto Rodrigues, sobre esse desafio, especialmente para os prefeitos dessas cidades, que têm no agronegócio a principal mola motriz das suas economias. A partir de 1º de janeiro, que tipo de desafio, qual é a agenda que esses prefeitos vão encarar para manter essa vitalidade, esse vigor do agronegócio brasileiro que sustentou a nossa economia, especialmente durante essa crise? Professor Roberto Rodrigues, seja muito bem-vindo a essa mesa redonda de análise agora dos resultados eleitorais de 2020. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com o Silmar aqui, meu querido amigo de muitas décadas na estrada do agro brasileiro. Então, e também comentar o Gessner, cujos comentários foram interessantíssimos. Ele mostrou com clareza que 2 Cs, câmbio e China, empurraram fortemente o agro brasileiro com volumes exportados e preços relativos muito altos. O Brasil, inclusive, durante a pandemia, foi um dos poucos países que aumentou de maneira significativa suas exportações. A soja, por exemplo, até 30 de outubro, nós exportamos 20 milhões de toneladas a mais que no ano passado. Imagine, em plena pandemia, 20 milhões de toneladas a mais. Por quê? De novo, a China e os países asiáticos, grandes mercados demandando soja, assim como milho, algodão e açúcar também, um aumento significativo das exportações para vários países do mundo, inclusive para a Ásia, de maneira bastante objetiva. Então, de fato, o Gésner está certo, e a tua pergunta é uma pergunta difícil de responder. Por quê, Marcelo? Porque o prefeito tem pouca ação a ser desenvolvida em relação a 2 dos principais temas que formam a renda no campo. A oferta e procura global, o que interfere nos preços de bolsa, que não há como mexer nesse processo, e o câmbio, que é ainda mais relevante, como dizia o nosso ex-ministro Mário Simonsen. Ele dizia que o juro aleja, mas o câmbio mata. Então, a grande preocupação que existe para o próximo ano, e os prefeitos vão ter que lidar com essa preocupação, é o que é que vai acontecer com o câmbio. Nós estamos colhendo uma safra agora, um câmbio de 5,30, 5,40, e venderam muito bem essa safra, mas plantamos no ano passado a um câmbio de 5, 4,90, 5,10. Agora estão plantando com um câmbio de 5,10, 5,30, 5,40. Como é que nós vamos colher no ano que vem? Com um câmbio muito menor que esse, vai ter um descasamento, como já aconteceu no passado. Então, os prefeitos devem estar muito atentos a essas questões de caráter cambial e de bolsas do mundo todo, que serão um reflexo da oferta e da procura em termos planetários, para ver que ações podem despender do processo. Isso tem muito pouco a ver com a questão tributária, né? Em geral, essas questões são muito mais ligadas à área federal e ou estadual, mas que os prefeitos terão que estar muito atentos ao desenrolar dos acontecimentos para se preocupar com o que virá pela frente ali para março, abril e maio do ano que vem. Perfeito, ministro. Mas agora, uma questão que é bastante importante, é claro, depende bastante da situação federal ou do país, da situação nacional, é a questão da regularização fundiária. Há aí ainda uma discussão do projeto lá no Congresso e etc., mas a regulamentação hoje já permite fazer a regularização fundiária até 4 módulos, por exemplo. Essas cidades poderiam avançar alguma coisa nesse sentido? Porque é uma questão bastante importante para o agro nacional também, não? Bom, tem 2 temas nesse aspecto que você está citando que são relevantes. Um é a questão fundiária e outro é a aplicação definitiva do Código Florestal, com que os municípios todos trabalhando em conjunto com o governo estadual e federal, resolver com rapidez o CAR. Até hoje ainda falta uma parte significativa do CAR para ser feito em alguns municípios, especialmente na região
amazônica. Bem como a questão fundiária também está mais presa para soluções na questão amazônica. De fato, os prefeitos municipais podem ajudar nesse processo, bem como, para o pequeno produtor, Marcelo, ações mais pragmáticas de prefeituras, tipo abastecimento de hortifruti granjeiros, que desenvolvam uma ação junto a pequenos produtores, ajudar na questão de criação de cooperativas agropecuárias ou associações de produtores que permita a eles uma escala maior para trabalhar em conjunto com seus irmãos maiores, né? São ações que o prefeito pode tomar. Mas do ponto de vista da formação da renda no campo, em termos mais abrangentes, são poucos trabalhos que os prefeitos podem ter. Perfeito. Nesse nosso mapeamento aqui, eu citei rapidamente as nossas commodities principais que nós estamos acompanhando, né, Silmar? Nós temos um mapa que foi construído aqui, entre eles eu acabei não citando o trigo, mas a gente já consegue acompanhar aí, e as primeiras cidades que são ligadas ao agronegócio, nesse nosso mapeamento aqui, são as cidades que têm a principal característica por ter um peso importante do algodão. Nós estamos falando de 3 cidades, Rondonópolis, no Mato Grosso, Barreiras, na Bahia, e Rio Verde, em Goiás. É uma produção, é um segmento importante do nosso agro, o algodão. É para o Silmar ou é para a minha pergunta, Marcelo? Não, eu queria que o Silmar comentasse o porquê que esses municípios são tão importantes aí nessa referência de preço. Depois eu quero ouvir o senhor também, ministro. Pois é, Marcelo. Aliás, eu aproveito a oportunidade até para ressaltar um detalhe que eu acho extremamente importante nesse ano de 2020, que é uma regularidade aqui em termos de positividade, digamos assim, em termos de desempenho dos produtos do agronegócio brasileiro. Eu não me lembro de um outro ano em que praticamente todos os setores do agronegócio têm um desempenho positivo, inclusive surpreendente, que é o caso do próprio algodão. Pegando o gancho do algodão, o algodão começou aqui esse ano, com a questão da pandemia, com os preços despencando no mercado internacional. Claro que não havia necessidade de trocar de roupa, o pessoal se recolhendo em casas, shopping centers fechados, caiu extremamente fortemente o consumo de algodão no mundo inteiro. Isso fez com que os preços despencassem. Outro setor também que sofreu muito no início foi o setor de cana-de-açúcar, em função da queda do consumo de etanol no mundo inteiro. Caiu o petróleo, caiu o etanol também. E é surpreendente que esses 2 setores acabaram se recuperando. Então, o ano está acabando aqui com praticamente um desempenho uniforme de todos os setores do agronegócio brasileiro. Praticamente todos os grãos com preços excelentes para os produtores, soja, milho, trigo, arroz, feijão também. No setor de fibras, por exemplo, é o caso do algodão, também com preços bons nesse final de ano. Café também com preços excelentes, com safra boa aqui no país. O açúcar se recuperando, inclusive com exportações recordes agora no mês de outubro. E o setor de carnes como um todo, a pecuária bovina, também suínos e frangos aqui com um grande volume de exportações, particularmente para a China. Eu não me lembro de um outro ano em que houve toda essa uniformidade em termos de desempenho positivo de todos os setores do agronegócio brasileiro. Isso, claro, vai se refletir aqui na saúde, vai se refletir na saúde financeira desses municípios, que são polos desses produtos todos, como é o caso do algodão que você citou. A gente segue com o mapa, o arroz, que também foi um caso específico desse ano aqui, apresenta algumas cidades que são as capitais aí desse segmento. Alegrete, no Rio Grande do Sul, Pelotas também, no Rio Grande do Sul, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, ainda lá no sul do país, e Turvo, em Santa Catarina, são os municípios do arroz. Eu queria pedir agora para o Silmar fazer um comentário rápido sobre a questão dos preços do arroz e depois o comentário também do professor Roberto Rodrigues. Arroz foi um caso à parte esse ano, certo, Silmar? O arroz teve uma explosão de preço esse ano, preocupou, repercutiu muito fortemente nos índices da inflação, está subindo basicamente em função do aumento dos preços dos alimentos, e o arroz foi um símbolo dessa explosão de preço aqui. Houve uma exportação muito grande no primeiro semestre, uma concentração, inclusive, muito grande de exportações, muita demanda externa, houve uma quebra da safra dos Estados Unidos no ano passado, portanto,
os países que importavam arroz dos Estados Unidos acabaram concentrando suas compras aqui no Brasil, e além da questão do câmbio, ou seja, foi um conjunto de fatores que contribuiu para o aumento do consumo de arroz. Inclusive, aqui no país, em função da pandemia, o pessoal fazendo estoques em casa, são fatores que contribuiu para uma explosão dos preços do arroz. Terminou o ano com preços praticamente dobrados em relação ao início do ano. Preços aí no interior do país, do arroz em casca, ao nível de produtor, na faixa dos R$ 105 por saca de 50 quilos, praticamente o dobro do que se tinha em termos de preço no início do ano. Então, isso causou realmente uma decisão do governo de autorizar importações. Importações estão sendo realizadas, não estão conseguindo pressionar de volta os preços para níveis anteriores, mas está pelo menos deu uma estabilizada agora no final do ano e ao menos está ajudando aqui a estimular os produtores a aumentar o seu plantio para a próxima safra. A partir de fevereiro e março aqui, nós vamos ter uma grande produção no país de arroz, e isso com a tendência, então, de levar a uma estabilização dos preços que efetivamente explodiram no final do ano. Professor Roberto Rodrigues, o arroz foi o que mais deu trabalho para a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura e da Pecuária e do Abastecimento brasileiro, nesse ano aqui. Todo o resto funcionou bastante bem, cadeias conseguiram suportar e se abastecer. Qual o comentário, qual a avaliação que o senhor faz dessa questão específica aí do arroz? Eu acho que o Silmar já colocou perfeitamente o tema. Quer dizer, o câmbio estimulou. Nós não somos, o arroz é uma coisa curiosa. O arroz é um produto cujo mercado global fica ao redor de 10% da produção global. Ou seja, é um produto do mercado interno. Exporta-se pouco arroz no mundo inteiro. O Brasil não exporta arroz quase nunca. Exporta quiera de arroz ou de terceira qualidade. Mas esse ano, com o câmbio nessa dimensão favorável à exportação, e com a demanda crescendo no mundo todo, e mais a demanda interna, em função do apoio que o governo deu naqueles meses todos, R$600, depois R$300, aumentou o consumo interno também. Então, foi uma soma de fatores. Câmbio, demanda internacional e demanda interna crescendo. Nós não estávamos preparados para essa explosão e ficou faltando um pouco de arroz. Mas, de novo, o Silmar colocou muito bem. Daqui a pouco, em janeiro, já tem arroz sobrando de novo, porque a produção vai crescer daqui para frente. Eu queria fazer um comentário também, Marcelo, sobre o tema do algodão e da cana-de-açúcar, que o Silmar colocou muito bem. Algodão é impressionante. Esse ano, 72% do algodão foi exportado. 72% exportado. Uma coisa inédita também. E a maior parte para a Ásia, com ênfase de novo para a China também, né? E o algodão brasileiro tem uma característica notável. O pessoal da Abrapa, que é uma associação muito bem organizada, tecnicamente, cientificamente, trabalhou com sustentabilidade, colocando um algodão sustentável que hoje representa 1/3 do algodão no mundo inteiro comercializado. Mais 30% do nosso algodão sustentável está no Congresso, no Concerto Mundial, muito bem colocado. Então, uma exportação grande e com bons preços por causa da qualidade, dado o trabalho do pessoal da Abrapa. Cana-de-açúcar, o Silmar tem razão, os preços melhoraram bastante. Aliás, a exportação de açúcar aumentou esse ano 50% em relação ao ano passado. É um negócio espetacular. Mas a produtividade foi muito ruim de cana, viu, Silmar? A seca foi trágica aqui na região produtora do Sudeste e Centro-Oeste. Aqui mesmo na região de Ribeirão Preto, a queda de produtividade foi da ordem de 8% a 10%, dependendo da região aqui. Muito grande a redução da produtividade. A compensação é que deu mais açúcar, mais ATR, então o preço acabou compensando a queda de produção. Mas a soqueira brotou muito mal e eu vejo uma safra um pouco complicada para o ano que vem. Embora, de novo, tem razão, os preços serão muito favoráveis. Mas eu queria muito, Marcelo, fazer um comentário sobre um trabalho realizado pelo IBGE. O IBGE soltou, agora um mês e pouco atrás, no mês de outubro, um estudo sobre a renda da agricultura dos principais municípios brasileiros. E os números são espetaculares. O Ministério da Agricultura fez um trabalho em cima disso. É interessante. Grãos sem arroz, soja, milho e algodão. Dos 50 municípios que tiveram a maior renda, o maior valor de produção desses grãos, 22 são do Mato Grosso. Olha que coisa espetacular. Dos 50 principais, 22 do Mato Grosso, 6 da Bahia, 6 de Goiás e 6 do Mato Grosso do Sul. Então, é um impressionante domínio
do Centro-Oeste em relação aos municípios com maior volume de produção agrícola. Grãos, dos 15 principais, 14 no Rio Grande do Sul. Também o Rio Grande do Sul dando um show extraordinário em relação ao arroz, com relação ao resto dos países do mundo, todos aí. Açúcar, São Paulo está bem colocado, com mais ou menos 40% do município, porque também tem quase 100% da produção de cana do Brasil inteirinho. E o número mais surpreendente para mim, mas é muito interessante, é frutas. Em frutas está muito bem distribuído, né? Mas a principal região produtora de municípios maiores produtores de frutas estão na região Nordeste, na Bahia, Pernambuco, né? Lá com Petrolina, com Juazeiro e outros municípios da região também, e depois Rio Grande do Sul, uma pequena parte para São Paulo. Então, é interessante mostrar que as diversas regiões, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e da região Norte, dividiram entre si os líderes municipais de produção agrícola. Sem falar em produção de carne, por enquanto, que o trabalho está sendo feito ainda. Mas é muito bacana, o Brasil inteiro, cada região dominando um produto, teve uma distribuição de renda extraordinária em nível municipal. A gente está acompanhando aí o mapa, que já é possível conferir as cidades, algumas citadas pelo ministro. Silmar, é muito importante e em alguns cidades são hubs, são portos de distribuição dos produtos dentro do Brasil. E aí, nessas cidades, esses prefeitos vão acabar também brigando por algum tipo de investimento em infraestrutura, portos em algumas hidrovias ou estações de baldeamento, por exemplo, em entroncamentos ferroviários. Isso garante ao município algum tipo de vantagem, especialmente nas receitas de apuração, quando isso se configura, não? Marcelo, antes de chamar... Claro, por favor, ministro. Eu esqueci de falar do café. Café é espetacular. Minas e Espírito Santo dominam completamente os municípios campeões. Desculpa, Silmar. Por favor, Silmar. Mas a gente falava de infraestrutura, né? De logística. E, aliás, eu cito aqui um aspecto extremamente importante aqui, que a gente vai sentir de maneira muito forte nos próximos anos. Alguns municípios, algumas agrocidades dessas que são importantes já para o agronegócio brasileiro, explodindo em termos de logística, em termos de novos investimentos. Eu cito uma referência aqui, que é Sinop, por exemplo, lá no Nortão do Mato Grosso, que era um polo relativamente pequeno, pouco expressivo até alguns anos atrás, e com a tendência agora de explodir em termos econômicos em função de novos investimentos em infraestrutura. A produção agrícola, especialmente soja e milho, está crescendo muito no norte do Mato Grosso. Sinop já é uma cidade importante em termos de população, por exemplo, e a tendência agora, com a chegada de ferrovias, primeiro a rodovia, que é totalmente asfaltada agora, a partir de Sinop até Miritituba, no Pará, com um asfaltamento que já chegou no início desse ano, agora totalmente asfaltado, já deu um impulso novo nessa agrocapital aí, importantíssima lá do Mato Grosso. E agora a tendência é explodir mais ainda com a chegada, com esse projeto da ferrovia, Ferrogrão, que vai acompanhar essa rodovia a partir de Sinop, na mesma direção. Isso vai significar aqui investimentos extremamente grandes em termos de logística nessa cidade, pessoas se preparando para aproveitar toda essa nova capacidade de distribuição dos produtos da região, tanto no sentido dos portos de exportação e particularmente também na chegada de insumos vindos do exterior, importados do exterior, vindo pelos portos do norte, chegando mais facilmente com custos muito mais competitivos nessas novas agrocapitais lá do norte do Mato Grosso, quais Sinop é uma grande referência. Nós estamos aqui com um dos maiores especialistas em infraestrutura do Brasil, Gessner Oliveira, também traz aqui uma avaliação importante, né, Gessner? Essa oportunidade que o desenvolvimento do agro traz e prefeitos que vão aí brigar por mais infraestrutura nessas cidades. O avanço do agro brasileiro, ele só vai continuar se a gente desenvolver também essa infraestrutura. Não, sem dúvida. Nós comentávamos antes como os prefeitos podem ajudar a gerar emprego, né, e a desenvolver. Certamente, um dos grandes eixos, a fronteira de expansão para a economia brasileira
é a infraestrutura. E que tem, como foi muito bem comentado aí pelo Silmar, pelo ministro Roberto Rodrigues, a infraestrutura garante competitividade para a economia brasileira. Hoje nós investimos pouco mais de 2% do produto interno bruto em infraestrutura. Isso já foi nos anos 70 mais de 5%. Nós precisaríamos investir algo como entre 4% e 5% para realmente conseguir tirar o enorme atraso da infraestrutura brasileira, com a falta de ferrovias, de rodovias, de portos, etc. Então, tanto do ponto de vista de estímulo à demanda para que o país tenha um crescimento sustentado, como para aumentar a competitividade, para melhorar a oferta da economia e reforçar ainda mais a vantagem comparativa que o Brasil tem no agronegócio, isso seria essencial. Quer dizer, à frente dos prefeitos, os prefeitos participarem disso, ajudarem a estruturar os projetos, irem ao Congresso Nacional para acelerar aquelas leis e projetos de lei que são essenciais para melhorar a situação na infraestrutura. Isso é essencial e, de novo, acho que na campanha, Marcelo, Felipe, esses temas tiveram ausentes.